Oi, Libra! Aqui estão suas previsões de julho de 2022 e como eu tô soltando isso em junho, é claro, é específico de romance, eu vou dar uma ênfase, eu tô até animado, olha aqui. E aí, Libra, a gente vai conversar com os solteiros, quem não tem ninguém, vamos olhar essa energia. A gente vai conversar com os casades e namorandes e a gente vai conversar com quem não tá namorando ainda, mas tem aquele contatinho. E por fim, não menos importante, a gente vai olhar a energia geral também um pouquinho, né? Porque nem só de macho, nem só de fêmea viverá o homem. Mas vamos começar com os solteiros. Então, o que Libra... Principalmente pra quem tá solteiro, eu sempre tô olhando a energia, se tem alguém pra chegar. E claro, que energia tá bloqueando a energia de chegar alguém pra Libra, né? E aí veio o 7 de paus invertido. Então aqui a gente pode estar brigando demais, Libra. Brigando com tudo e com todos, brigando consigo mesmo. Eu não quero fazer disso uma previsão para julho, né? De jeito nenhum. Eu quero puxar a sua orelha desde agora para você transmutar isso aqui. E para mim vem muito, né? A gente tá falando de romance e o que tá pegando na sua energia de romance. Mas para mim vem muito com esse 8 de ouros aqui, com esse 7 paus invertido. Talvez você tenha mudado muitas crenças, você tenha mudado bastante nesses últimos meses, nesses últimos anos. E isso tem incomodado algumas pessoas. E é por isso que você tem entrado tanto em embate. Olha quem foi lá no chão, foi a força. O arcano da ruptura aqui do Osho. Você mudou algumas crenças e você tem batido de frente muito com algumas pessoas. Jéssica, o que isso tem a ver com romance? O que tem a ver é que o seu campo eletromagnético ele está recheado de tensões, de briga, de estresse. Tô dando alguns exemplos, não tô falando que você tem tudo isso. Um campo eletromagnético que tá muito estressado, vai ver alguém novo chegar? Dificilmente. Eu vou até ver então, mas tem alguém pra chegar? Pra Libra, não tem, cara, não tem. Energia do Rei de Ouros invertido. Não tem assim, né? Como eu tô te falando, não vamos fazer disso uma previsão. Evita dar o boi, dar a boiada pra não entrar em discussão, pra gente fazer esse Rei de Ouro virar. Não materialidade, o Papa. Você quer ter razão, você quer provar que você tá certo, você quer provar que você sabe uma coisa, ou você prefere manter a sua energia em equilíbrio e conquistar alguém? E alguém chegar na sua vida. Fica aí essa reflexão para julho, né? Vamos fazer chegar a gente sim. Eu vou falar com quem já tem um contatinho, né? Não tá naquele status ainda de namorando, tá ficando só com a pessoa ou tá conhecendo alguém. Então assim, quem tem contatinho, cara, para alguns de vocês a gente pode sim ter a possibilidade de subir essa relação, de repente não um pedido de namoro, mas de repente a pessoa, você vai perceber que ela tá te chamando mais pra sair, vai perceber que os eventos estão ficando mais intensos, passou de cinema para ir para um churrasco em família, ser apresentado como coleguinha. Você pode perceber essas mudanças assim sutis, mas que elas indicam que logo menos vem um namoro, né? Porque esse pajem de ouros aqui, ele tá me falando de uma comunicação. Ele tá me falando de algo, coisas ricas que você vai ouvir, coisas bonitas que você vai ouvir e podem ser no momento de bebedeira, podem ser no momento de entretenimento, mas que você vai catar a ideia, sabe? Às vezes numa brincadeira, num meme que a pessoa envia, ela tá falando muito pra você, Libra. Para outro grupo de pessoas, me deu assim, ó, tá vendo, Libra? Olha aí, ó. Olha o que você tem que trabalhar aí. Ai de paus, o sol e o enforcado, o pendurado. O que esse trio me traz? O mês tá pegando fogo pra você, você vai ter a oportunidade de sair, de encontrar pessoas, no plural, inclusive pra quem tem mais que um contatinho, pode sair com 2, 3, tranquilinho, que dá, vai que dá, aquelas, né? Só que é como se os seus contatinhos fossem trazer algumas verdades doloridas pra você, sabe? Porque às vezes, né, a gente vai lá, dá aquela... E aí depois a gente vai bater papo, né? A gente conversa sobre a vida. E aí nessa conversa pode ser que assim, despretensiosamente, muito sem querer, o libriano vai receber do crush dele algumas verdades, assim, que ele vai falar... Nossa, essa doeu, hein? Poderia dormir sem essa. Então fica atento aí, porque eu acho que mesmo o crushzinho, né? Esse contatinho que você ainda não te conhece, que a pessoa não te conhece muito, pode trazer coisas valiosas sobre você. E é o momento de se trabalhar. Se chegou até a sua consciência, bateu, doeu, leva pra casa, que é seu. Olha o Ás de Paus também, pra quem tá casado e namorando. É como se assim, olha, em julho, você ou a sua parceria podem perder algumas oportunidades importantes se ficarem olhando, se ficarem perdendo tempo para discutir. Porque assim, ó, veio 9 de espadas, 10 de ouros, que me lembra muito nesse deck aqui, a roda da fortuna.
e o Ás de Paus. É como se não tá nem muito voltado pro romance, é como se vocês, sei lá, tivessem empreendimentos, oportunidades, viagens, sei lá, né? Cada casal tá fazendo uma coisa da vida. Mas é como se as oportunidades fossem passar por vocês, mas se vocês estão perdendo tempo discutindo ou apontando o erro um do outro. Hoje, o dia todo, acabei brigando com minha parceria o dia todo, e aí a minha parceria estava para entrar numa pós-graduação, perdeu o dia de inscrição, porque foi um dia que a gente brigou muito, e vice-versa. Entende? É esse tipo de energia. Se eu ficar apontando os erros dos outros, se eu ficar martirizando, eu posso perder oportunidades importantes. Porque aqui a gente está falando de novos projetos que estão começando, aqui a gente está falando de prosperidade e abundância que pode ficar e permanecer a partir do segundo semestre. Mas se eu estiver aqui, ó, não é muito bonito de ver, não. Mas se eu estiver aqui, a probabilidade é que eu não veja, né? Se eu tô toda sofrida, dolorida aqui de olhinho fechado, as oportunidades estão passando e eu não vejo. Então, o que me vem aqui com o Imperador e o Sol? A espiritualidade traz que no mês de julho, você vai perceber algumas regras que têm que ser instituídas dentro do seu casamento, dentro do seu namoro. É como se alguns erros simples e algumas brigas simples de vocês podem ser evitadas se algumas regras forem colocadas e comunicadas abertamente. Aqui eu vejo isso, colocar regra no relacionamento e tal. Você pode falar diferente se você quiser. De repente eu posso deixar claro para minha parceria aquilo que eu gosto e não gosto, por exemplo, na hora H. Uma coisa que me chateia bastante, que depois a gente acaba brigando. Se eu falo com antecedência o que eu gosto e o que eu não gosto, primeiro, vai trazer mais prazer para as duas partes e vai evitar aquelas brigas lá da frente. Então é mais ou menos isso. Eu tenho que falar sobre as minhas vontades, sobre os meus limites, e julho está um mês muito interessante para comunicar isso. Vamos olhar um pouquinho a energia geral pra gente finalizar. Ok, ô Libra, é o seguinte, é como se em julho você fosse travar contato com algumas pessoas, algumas instituições, por exemplo, a sua igreja, o seu templo, o seu centro de umbanda, os grupos sociais que você está inserido. E é como se você sentisse incômodo tão grande que você fala, eu não volto mais aqui, eu não quero mais lidar com esse pessoal, eu não estou mais afim. Só que a espiritualidade tá me dizendo que, primeiro, para alguns de vocês não é hora de sair desse lugar, e provavelmente você vai ficar mais alguns anos nesse lugar. E o outro ponto é, antes que você saia, tá tudo bem você sair para outro grupo, tá? Veja onde você se encaixa melhor. Mas antes de você sair, você precisa adquirir mais uns 2 ou 3 aprendizados. Então, talvez também não seja o momento, num espaço menor de tempo, mas talvez você precise aprender algumas coisas antes de se desligar. Porque se você se desligar agora, porque tá incomodando e porque não gosta e porque nananã, talvez você atraia outra pessoa, outra situação igual. Tá bem parecido com Gêmeos isso aqui. Provavelmente você, Libra, fazendo a linha mãezona, paizão, com muitas pessoas próximas a você, do seu social, amizades, família, porque eu vejo aqui você com um pouquinho melhor emocionalmente do que o restante do seu grupo social, e provavelmente por estar um pouquinho mais equilibrado, pelo menos em alguma área, você consegue ver os problemas dos outros um pouquinho mais de discernimento, porque você tá vendo de fora, e consegue dar acolhimento, consegue dar conselhos, consegue nutrir essas pessoas de uma maneira mais assertiva do que elas estão fazendo com elas mesmas nesse momento. E é sobre isso. E tá tudo bem. Ô Libra! Eu estimo, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você, traga reflexões para o seu coração. Se você quer fazer uma consulta particular, basta me chamar nos links, onde quer que você esteja vendo, tem link, tem WhatsApp, tem as mensagens, você pode me chamar para uma consulta particular. Quero sempre lembrar que esses vídeos não são astrológicos, eles são com tarô e oráculo, e eu divido por signos para alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Então, eu te vejo amanhã, te vejo depois, te vejo nas próximas. Beijo, beijo e tchau, tchau.